Olá a todos. Gostaria de agradecer a nossa audiência e todos aqueles que acompanham o nosso canal e insistir para que vocês se inscrevam nele, né? Que isso é realmente importante para o desenvolvimento das nossas atividades. Bom, eu nos últimos 2 vídeos falei sobre a marcha da insensatez e depois eu falei sobre que mundo é esse, que sociedade é a nossa. E uma das coisas que eu tratei no último vídeo foi sobre o esquecimento. Eu falei que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade esquecida, é uma sociedade sem memória. Ela esqueceu de onde ela veio, como é que ela se configurou. E isso, quando eu falo isso, eu não estou falando da sociedade como um todo, porque a nossa sociedade ela tem instituições de memória, ela tem instituições de recordação. As instituições religiosas, de uma forma geral, eu estou falando aqui das diferentes correntes cristãs, do judaísmo, são instituições que lembram sempre. Elas lembram aquilo que a tradição estabelece. E o que a tradição estabelece é fruto da experiência, fruto de muita observação, de um saber acumulado por séculos, no caso da tradição cristã e judaica, por séculos, milênios. Então não é uma coisa qualquer. As pessoas que gravitam em torno dessas instituições, elas lembram sempre. Então elas têm um grau de percepção dos acontecimentos que é diferente daqueles outros que se esqueceram, daqueles outros que vivem o momento, daqueles outros que se deleitam com a prosperidade, esquecendo-se de onde veio essa prosperidade, né? Que a prosperidade veio da tristeza, veio do sofrimento, né? De gerações, pelo menos 2 gerações atrás. E essa questão do esquecimento é muito dramática, assim, porque ela... Então, o que eu estou dizendo é que isso é uma parte da sociedade. Nunca dentro da sociedade ocidental, mesmo nos últimos 30 anos, deixaram de existir pessoas que se lembravam. A questão é que um grupo afluente, nós diríamos assim, um grupo de poder, um grupo que passou a ter o controle da política, da mídia, dos meios de cultura, das editoras, esse grupo, ele se iludiu no esquecimento, né? Ele passou a achar que o mundo começava apenas por eles e que a prosperidade deles era uma prosperidade eterna, um dom, algo que tinha vindo de algum lugar e que eles tinham o direito de usufruir e não de lutar por ela. E esse grupo, então, que está no poder, que exerce autoridade, por serem os dirigentes, o seu esquecimento tem efeitos muito ruins sobre o funcionamento da sociedade como um todo. Não é a primeira vez que esse fenômeno acontece. Na verdade, esse fenômeno é um fenômeno recorrente na história e tem a ver com períodos onde se dá uma certa estabilidade na política, onde contradições foram resolvidas, geralmente pela via militar, e se estabelece algum tipo de paz circunstancial muito ilusória, que é o que aconteceu antes de 1914, durante a Belle Époque, né, que foi a culminância, foi um período de paz, depois de um século XIX, todo de conflito. Você tem 100 anos praticamente de conflito, entre 1789 e 1870, né, que são 100 anos de guerras e conflitos no mundo inteiro, e depois disso se estabeleceu uma calmaria que levou as pessoas a uma situação de alinhamento, de distanciamento da realidade, que vai culminar nos atos insensatos de 1914, que restabeleceram a realidade em 1945 e depois de centenas de milhões de mortos. Talvez o período anterior a 1789, né, o período que precede as revoluções de 1776 e 1789, também tenham sido períodos de esquecimento, talvez. Mas, de qualquer forma, no nosso caso específico, parece claro que o que se esqueceu concretamente foi não apenas o custo, a história, a origem da sociedade que nós vivemos,
que é uma origem bélica, que é uma origem de muita guerra, de muito conflito, de muito sofrimento. Mas também se esqueceu qual é o custo da vida, de como a vida ela não é uma aventura fácil, de como a vida ela não é uma experiência tranquila, de como seres humanos, individual e coletivamente, mas individual acima de tudo e coletivamente, portanto também, eles têm que batalhar pela existência de uma forma muito selvagem, porque eles não lutam apenas contra suas próprias naturezas, que são naturezas difíceis de administrar, naturezas animais, nós diríamos assim, porque o ser humano ele tem uma condição animal em parte dele, que o leva sempre, de alguma maneira, para uma situação de sofrimento, de desgraça, porque inviabiliza a sua relação civilizada, moral ou ética com os outros. Mas é uma luta também contra a natureza externa, né? Contra aquilo, porque os inimigos são internos nos homens, mas também são externos. O meio é um inimigo do homem, né? Em grande medida, porque tudo conspira para a nossa morte. Nós nos alimentamos de outras formas de vida e outras formas de vida se alimentam da gente também. Então não é só uma luta pela moral e pela ética, ou por consolidar uma estrutura social, uma estrutura existencial, uma estrutura mental que nos dê a serenidade e a sensatez. Isso é um esforço de cada ser humano individual, né? Para se libertar das paixões, para encarar a realidade da existência, né? De como essa realidade é dura, de como cada segundo, cada minuto, cada hora que nós vivemos é uma luta contínua pela nossa sobrevivência existencial, pela nossa estabilidade psicológica, pela nossa serenidade espiritual, né? De como isso é contínuo, né? Muitas vezes as pessoas elas se iludem, elas acham que não, que isso não existe, que tudo está dado, que as pessoas têm que nos dar isso, que o próximo deve nos dar, que o próximo nos deve adoração. Eu entendo até, porque todos nós, individualmente, somos brilhantes, cada um à nossa própria maneira. Mas esperar que o outro reconheça o nosso brilho é uma ousadia muito grande, porque o outro está sempre preocupado com o seu próprio brilho e com a sua própria sobrevivência. E por isso é muito importante que busquemos uma estabilidade existencial. E as religiões sempre deram isso, ou sempre buscaram nos dar isso, e daí a importância delas. Não há a menor dúvida disso. Não esquecem os caminhos para isso. Mas a nossa luta é uma luta também contra o mundo, contra a natureza em si. A natureza nos é muito hostil. Nós nos esquecemos que já houve épocas que os homens eram liquidados pelos leões, por exemplo. Nós matamos todos os leões ou os colocamos em reservas para o nosso deleite. Mas o enfrentamento de um homem contra um leão, um homem desarmado, evidentemente, né? Ou um homem que não tivesse as armas de hoje em dia, é uma coisa muito brutal. O leão é infinitamente mais forte que o ser humano. A pata dele e as unhas dele, que nós podemos observar até hoje nos zoológicos, se a gente for ao jardim zoológico, a gente pode observar isso com calma. A boca do leão, seus dentes, eles liquidam um ser humano em poucos minutos. Não é uma operação que demore muito. Essa luta contínua contra os nossos predadores, ela se estende a uma luta contínua contra aqueles grandes predadores que na verdade são microscópicos, contra os quais nós nos enfrentamos permanentemente durante toda a nossa existência, durante toda a nossa jornada. Enfrentar as bactérias, enfrentar os vírus, faz parte da nossa condição. Nós não estamos aqui esperando que eles não nos ataquem. Nós estamos contando que eles nos ataquem. A imunidade, o desenvolvimento das imunidades é muito importante no crescimento de uma criança.
É claro que hoje todos têm vacina, mas o que a vacina faz é exatamente desenvolver a imunidade. Inserir anticorpos, gerar anticorpos que permitam que o ser humano se torne imune a essas criaturas, porque é assim que nós os enfrentamos. Esse é o custo da existência, né? É forçar o nosso organismo a adquirir anticorpos para esses seres. Então é interessante assim que as pessoas muitas vezes se esqueçam disso. Não é dizer que nós devamos enfrentar essas criaturas de peito aberto, ou que nós devemos tê-las entrando nas nossas correntes sanguíneas. É bom que não entrem, mas é necessário, muitas vezes, um sofrimento para o amadurecimento do nosso sistema imunológico. Sempre foi assim, na verdade. E isso é uma metáfora da nossa relação com a vida. Nós não podemos, de fato, evitar os sofrimentos da existência. Nós não podemos evitar as frustrações da existência. Nós não podemos evitar as ofensas. Não podemos evitar os maltratos. Não podemos evitar nada disso. E digo mais, essas coisas elas são necessárias para que nós entendamos o que é a vida, o que é o ser humano, o que são os outros seres humanos, que não nós mesmos, né? E possamos tentar estabelecer com o mundo uma relação de equilíbrio e sabedoria. Então eu uso essa metáfora dos vírus porque é muito difícil nós vivermos a vida sem buscarmos adquirir esses anticorpos nas nossas relações com o mundo. E isso é que nos fortalece na jornada cotidiana da existência. E principalmente, é muito importante que nós entendamos que a morte em si é alguma coisa presente. Não é que nós devamos desejar a morte. Não, pelo contrário, nós temos que lutar sempre para evitá-la. No entanto, sabendo que a morte faz parte da nossa existência, e até postulando que talvez com a morte não termine a nossa existência, que é uma coisa que sempre foi colocada em todas as culturas, em todas as sociedades, como um ponto importante na reflexão sobre a morte. A morte é o fim, mas é realmente o fim? De qualquer forma, saber que a morte existe e aprender até determinado ponto, no que for possível lidar com ela, é algo importante, é algo muito importante. Para quem viveu o período entre 1914 e 1945, o período que vai da Primeira Guerra Mundial ao final da Segunda Guerra Mundial, para essas pessoas não houve qualquer dúvida sobre a realidade da morte, sobre o papel da morte, sobre a presença, sobre a onipresença da morte. Ali, a sobrevivência era fruto de uma dádiva, de uma bênção. Porque centenas de milhões morreram entre 14 e 1945 de forma trágica ou de forma violenta. Além, é claro, dos vírus. Não os vírus que advêm dos outros seres humanos, mas os vírus do mundo, que estão sempre aí, permanentemente aí. Então, o que é que esse mundo esqueceu? Esse mundo esqueceu dessa realidade da vida, da realidade essencial da vida. Né? E lidar com essa realidade exige o respeito à experiência, exige a consideração do outro, da sabedoria acumulada, porque você pode aprender a viver a vida sozinho, pode sim, não é impossível não, isso não tem a menor dúvida, aprender a vida por experiência é perfeitamente possível. Mas quando nós temos alguns elos, alguns traços, alguns vínculos com pessoas do passado, pessoas que viveram outras épocas, ou pessoas que têm a sua própria jornada de experiência na vida, mesmo que a experiência dessas pessoas não deva ser levada em consideração, porque foi em outro tempo, o fato dessas pessoas terem se dedicado a adquirir experiência e mostrarem a nós como é possível você viver a vida e crescer com a vida e não ser morto por ela, isso é muito importante.
E o nosso mundo se esqueceu disso. Despreza a experiência. Acha que está reconstruindo ele a partir de agora. E acha que nada disso deve ser vivenciado. Nem as ofensas, nem os sofrimentos, nem as faltas, nem as ausências. Nem os vírus devem ser vivenciados e nem a morte. A sabedoria, ela tem que ser recuperada para que nós possamos viver a vida e organizá-la de uma forma serena, tranquila e principalmente de uma forma sensata.